Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou Samuel Sena, da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Quero ler com você um texto que se encontra em Gênesis, capítulo 33, versículo 4. Ele diz o seguinte: Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Amém? Queridos, essa história eu tenho certeza que você conhece muito bem. Jacó e Esaú, dois irmãos gêmeos, né? Interessante porque Jacó, ele tem um nome que significa enganador e na sua vida ele faz jus a tudo isso. Até certo momento, Jacó ele age mesmo como aquele que engana. Mas interessante porque Jacó ele tinha algumas prerrogativas para ter feito o que ele fez. Só para contextualizar você da história, Jacó e Esaú são dois irmãos e no momento em que o seu pai vai dar a bênção da primogenitura para Esaú, Jacó ele toma a bênção no seu lugar. Agora é interessante porque tempos atrás Esaú vende essa primogenitura por um prato de lentilhas a Jacó. Quando Esaú chega cansado, com fome do trabalho, e Jacó tá fazendo um guisado lá, tá fazendo uma janta, e Esaú fala: me dá um pouco dessa janta, Jacó, e Jacó fala: eu só te dou se você me vender a sua primogenitura. E Esaú, até certo ponto, ele fala: para que me serve essa primogenitura? Me dá logo esse guisado. E Jacó assim o faz. Agora é interessante porque o tempo passa e Jacó, que recebe essa primogenitura, a bênção da primogenitura, começa a prosperar. E Esaú, que tinha vendido a sua primogenitura lá atrás, se arrepende do que tinha feito, mas ao mesmo tempo gera em seu coração a grande ira do seu irmão. Cada um vai para o seu canto viver as suas vidas, as suas histórias, mas Esaú permanece em seu coração com aquele desejo de vingança do seu irmão. O tempo passa e Jacó se arrepende de tudo aquilo que ele fez. É interessante porque Jacó poderia dizer: mas Esaú que quis vender, na verdade eu nem fui tão trapaceiro assim. Esaú desprezou aquilo que já era dele por direito, então eu nem sei se o que eu fiz foi tão errado. Sabe, é interessante porque às vezes tem situações na nossa vida que a gente começa a justificar os nossos erros a partir da falha do outro. Tem muitas coisas que às vezes nós fazemos e por não querer assumir o nosso erro e a nossa falha, a gente olha para o outro e fala: mas também ele fez dessa forma. Mas olha como ele agiu, olha como ela agiu. Foi justo o que eu fiz. Na verdade, é como se dois erros justificassem um acerto. É como se um errou de um lado e o outro errou do outro, tá tudo certo, estamos quites. Agora eu aprendo algo interessante aqui com Jacó, porque muito embora toda essa história seja um pouco confusa, complicada, Jacó ainda teve um coração quebrantado. Jacó ainda quis se encontrar com seu irmão Esaú, aquele a quem ele tinha traído. E Jacó, temido pela reação do seu irmão, enquanto ele vai ao seu encontro, ele começa a enviar gados, começa a enviar presentes, porque de certa forma ele quer convencer ao seu irmão a recebê-lo de bom grado. E Esaú então se encontra com Jacó e eles se abraçam e eles choram e o perdão é concedido. Se por um lado eu fico admirado por Jacó, que reconheceu o seu erro mesmo diante da falha de Esaú, também fico admirado com Esaú, porque quando ele vê Jacó chegando, ele não espera que Jacó fale muitas coisas, ele simplesmente o abraça e o perdoa. Sabe, queridos, eu aprendo aqui que o perdão, ele é muito mais uma atitude do que uma decisão tomada por emoções, por uma decisão que tem que ser tomada por muitas razões. Tem muita gente que está morrendo hoje no seu emocional porque está esperando o outro se arrepender amargamente do que fez, está esperando o outro vir ajoelhando e pedindo perdão, chorando, como se estivesse reconhecendo o nível do dano que causou a você. Mas posso te falar uma coisa? Eu posso te dizer que raramente as pessoas vão reconhecer o que fizeram a nós no mesmo nível em que nós fomos feridos. Dificilmente alguém vai chegar até você rastejando, te pedindo perdão porque reconhece como te feriu profundamente. Dificilmente isso vai acontecer. Existem pessoas que se recusam a liberar perdão
porque não vê no outro um nível de arrependimento gigantesco. Mas eu quero te dizer que para liberar perdão você não precisa disso. O perdão, ele precisa ser liberado porque você precisa estar resolvido consigo mesmo e com Deus. Existem pessoas, querido, que erraram comigo e até hoje nunca me pediram perdão, nunca reconheceram o erro. Mas se até hoje eu estivesse preso a essa situação, talvez hoje eu estaria doente emocionalmente e talvez fisicamente. Eu precisei um dia na minha vida dizer: Deus, eu perdoo. E não foi uma vez só, porque às vezes a gente acha que o perdão é um ato único e a gente vai ser curado da noite para o dia, mas a verdade é que não. Muitas vezes o perdão precisa ser um processo. Todo dia você acorda e diz: Deus, eu perdoo. E no outro dia você ainda está ferido, você: Deus, eu perdoo. E no outro dia você também está ferido e diz: Deus, eu perdoo. Até que isso se torne uma verdade na sua vida. Querido, tem muita gente vivendo preso a uma situação, porque está esperando a atitude do outro no mesmo nível em que foi ferido. Querido, não espere por isso. Simplesmente faça. Simplesmente libere perdão. Jacó não esperou Esaú falar alguma coisa, ele simplesmente foi lá e agiu. Esaú não esperou Jacó falar uma lista de coisas das quais ele tinha feito. Não, ele simplesmente chegou e o abraçou. E depois as coisas se resolveram. A verdade é que o primeiro a ser curado em uma situação difícil é o primeiro que perdoa, é o primeiro que libera perdão, ou é o primeiro que pede perdão. Você não precisa de muitas situações, você só precisa entender que você precisa agir como Jesus, que liberou perdão, que perdoou, e você precisa ser humilde o suficiente para reconhecer que você também errou e pedir perdão. Mesmo que o outro não libere o perdão sobre você, há um texto na Bíblia que diz: no que depender de vós, tende paz com todos e você estará livre. Querido, quero orar pela sua vida. Quero que você coloque diante de Deus o momento e a situação em que talvez você está vivendo, as relações que talvez estão quebradas na sua rotina. Quero orar por isso e quero encorajar você a liberar perdão nessa oração. E quero encorajar você que talvez feriu alguém a orar por essa situação e para que Deus prepare o melhor momento para que você possa pedir perdão. Porque Deus habita na reconciliação também, e isso é agradável aos olhos dele e remédio para o seu coração. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina a sermos filhos semelhantes ao Senhor. Deus, quanta gente está presa hoje na dor, na ferida, na mágoa, na amargura. Deus, eu quero clamar ao Senhor, Deus, por cada vida, cada coração que está apertado agora, por situações que talvez está há anos sem ser resolvida, que há tanto tempo está travada. Deus, eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor possa destravar e desembaraçar essa situação. Deus, eu quero pedir, Deus, por cada coração agora que está temeroso, porque está com medo de entrar em contato e pedir perdão. Deus, eu já quero orar desde já por essa situação, para que o Senhor já esteja agindo com o seu poder. Deus, e para que a reconciliação aconteça conforme a tua vontade, Pai. Quero pedir, Senhor, também por aqueles que precisam liberar perdão. Eu oro para que o Senhor esteja convencendo este coração de que ele não precisa de justificativas, de que ele não precisa de mais atitudes do outro. Tudo que precisa é agir como o Senhor, perdoar como o Senhor perdoou e viver uma vida em paz. Deus, que o Senhor ajude a cada pessoa que está ouvindo essa oração a liberar perdão, a pedir perdão, e eu clamo ao Senhor para que o Senhor possa selar essas relações conforme o teu querer. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém.